Quase todo vídeo que eu apareço eu tô tomando vinho. Aí você deve achar que eu bebo vinho pra caramba, né? Só porque toda vez que eu tô aqui eu tô tomando assim. É verdade. Livro de hoje, Com Armas Sonolentas, Carola Saavedra. Esse romance, que é o último romance da Carola... É Carola Saavedra ou Carola Saavedra? Bom, agora não sei também. Que engraçado, né? Pois é, não sei. Eu vou chamar de Saavedra, tá? Não sei. Se eu estiver errado, vocês me desculpem. Mas vamos lá. O romance último dela aqui saiu 4 anos depois do Inventário das Coisas Ausentes. E a Carola é uma romancista já bem estabelecida aqui no Brasil, enfim, então eu acho que qualquer apresentação para ela é meio desnecessária. Mas, em todo caso, Com Armas Sonolentas é um verso da Sor Juana Inés de la Cruz, que é aquela... uma freira e poeta mexicana. E, enfim, textos dela aparecem mais aqui nesse livro, ao longo do livro, mas ela vai usar essa frase para falar, vou contar uma história, na verdade 3 histórias de, sei lá, umas histórias de maternidades e abandonos. Será que se eu posso dizer assim, não sei, mas são histórias femininas principalmente, né? Então eu acho que esse livro é dividido em 2 partes, e cada parte é dividida em 3 outras partes, que tratam cada uma delas de um personagem. Então a primeira é a Ana, que é uma atriz brasileira de algum sucesso, mas ainda assim galgando assim, um espaço para ficar como uma atriz estabelecida, que casa com um diretor de cinema alemão e se muda com ele para a Alemanha, achando que vai ter uma vida de glória, não sei o que, mas ela não sabe falar alemão, o cara meio que deixa ela ali de bebelozinho em casa, vai fazer as paradas dele, viaja e tal, ela fica ali meio sozinha e tal. Então essa é uma história, e também é um abandono, né? Um abandono dele e um certo deslocamento, né? No caso um deslocamento geográfico e cultural por parte dela, né? A segunda história é a história da Mike, que é uma menina alemã, por sua vez, que tem uma atração pelo Brasil, uma atração muito grande, faz aulas de português, começa a desenvolver uma relação com uma outra moça que faz aula de português também junto com ela, e começa a se sentir deslocada também na sociedade em que ela vive por um trauma de infância que ela tem. Ela teve um amiguinho que, quando ela era criança, o amiguinho começou a falar umas maluquices pra ela assim, e enfiou uma facada nas costas dela assim, quando ela era criança. E aí ela ficou com uma marca, enfim, ela resolve reabrir essa ferida dela, não uma ferida física, mas enfim, reabrir a ferida emocional para saber o que está acontecendo com ela e por que ela se pega de repente obcecada por algumas coisas e se pega às vezes tão abandonada ao movimento das coisas, né? Também algum outro tipo de abandono, esse já é um abandono mais emocional e social dela, assim, né? Tá. E a última parte dessas 3 histórias, né, que vão voltar na segunda parte do livro, chama Avó, entre parênteses, porque a palavra avó ela pode ser interpretada de formas diferentes, mas é basicamente de uma menina muito pobre que ela não sei, ela sabe que acontecia isso muito, né, antigamente, que as crianças muito pobres assim, elas iam morar de favor na casa de gente rica e trabalhar de empregada em troca de comida e de teto, né? Isso acontecia muito, cara, e as pessoas achavam muito normal isso, inclusive. É bem louco você parar pra pensar nisso, né, cara? As pessoas, elas meio que davam o filho, assim, né? Ou trocavam por alguma coisa, não sei, mas tipo, a pessoa era o que se chamava na época de empregada doméstica, que era a pessoa que morava na casa, né? Enfim, é um tipo de escravidão, né, cara, sem dúvida nenhuma. E o ranço que as pessoas têm, as pessoas das classes maiores, assim, têm com essa flexibilização do trabalho, a PEC das domésticas que passou, quando foi? 2013,
13, né? Acho que se não me engano. Enfim, essa PEC das domésticas, assim, que passou, as pessoas têm muito ranço, assim, porque, porra, agora a mulher não vai poder, não vou mais poder ter uma empregada 7 dias por semana morando na minha casa e tal. As pessoas realmente bravas com isso, mas na época isso acontecia, né? Ela coloca isso aí numa época mais antiga. Ela não especifica exatamente o ano, mas existe uma passagem de que essa menina gostava muito de ir no cinema e ela descreve um filme que ela viu, e pela descrição do filme que ela viu, eu acho que se trata daquele filme My Fair Lady, do George Cukor. Só que eu esqueci de pesquisar qual que é o ano desse filme. Mas é mais ou menos na época que My Fair Lady saiu. Tá? Vocês conhecem My Fair Lady, né, do George Cukor, enfim. Né? As pessoas conhecem... Sabe por que as pessoas conhecem esse filme? Porque o Chapolin fez uma paródia desse filme, cara. Porque as paradas que o Chapolin faz paródia, as pessoas conhecem, cara. O Chapolin já fez cinebiografia do Chopin, já parodiou Shakespeare, já parodiou Cervantes, já parodiou George Cukor, já parodiou Branca de Neve. Ah, as pessoas conhecem, cara. É louco isso, né? E, cara, isso é muito maneiro, né, cara? Shakespeare é foda. Mas em vez de já parodiou o falso, né, do Goethe, da varinha do Chirion do diabo, né, cara? Aquilo ali é um mito fáustico, cara. E tava no Chapolin, você assistia essa parada e você não dava o devido valor, cara. Mas enfim, é isso aí. E essa menina, assim, ela é muito pobre, então ela vai se envolvendo com um menino que é o filho lá da Dondoca, lá que mora lá com ela e tal, enfim. Mas a partir daí você já começa a imaginar a merda que acontece, né? E a história de como essas três histórias estão mais ou menos correlacionadas é que é o grande interesse do leitor em desvendar o mecanismo, né? Assim, então a parte que cabe ao leitor, e muito não só tentar desvendar o que está acontecendo ali, mas também exatamente como que essas histórias se articulam entre elas. Eu brinquei com você esse livro no Instagram, eu falei que perguntei se era um livro espírita, porque ele tem um componente espírita sim, cara. Ele tem um componente espírita no sentido de que as coisas elas convergem e chamam para um chamado ancestral, para um chamado anterior e para alguma coisa para além da vida. Isso é explicitado principalmente no terceiro arco de personagem, mas volta com uma ênfase maior nas últimas páginas do livro. Numas passagens assim, que muito me lembraram aquele livro. Como é que é o nome daquela autora? Aquele Lua da Rena. Você já leu essa porra, cara? Era um livrinho bem vagabundo, assim, não valia lá grandes coisas. Mas ele tinha uma história de ancestralidade indígena, enfim. Bom, então tem esse componente também. E essas coisas elas se articulam e esses abandonos eles conversam entre si também de certa maneira. Né? E a linguagem que a Carola usa para isso é uma linguagem que ela consegue mais ou menos imprimir uma voz, mais ou menos não, acho que ela consegue com sucesso bom assim, de imprimir uma voz para cada uma dos personagens que mudam também, né? nos focos narrativos. Né? Bom, o que mais que eu tinha para falar sobre esse livro? Ele tem muita coisa de cultura ameríndia, o que é super legal, né? O que eu acho que é um desafio muito bem aceito e vencido pela Carola nesse livro, que é de inserir aspectos da nossa ancestralidade ameríndia numa história contemporânea. Bom também, cara, super, super interessante. Tem as partes da Sor Juana Inés de la Cruz também que falam também algum tipo de aspecto metafísico, enfim, então bastante interessante. As notas que tem no final do livro te ajudam a caminhar melhor por essas passagens. E acima de tudo é um livro muitíssimo sensível. Eu que não sou exatamente o cara mais sensível do mundo, assim, né, cara, as pessoas reclamam muito de mim, falam que eu sou muito bruto, que não sei o quê, porque eu sou agressivo, que sei lá o que e tal. Mas, cara, tem algumas cenas aqui nesse livro que me deixaram, assim, legitimamente mal, assim, cara. Me deixaram mal. Carola, você não vai estar vendo esse vídeo, mas se você ver, sabe que você me deixou mal. E eu sei que você queria isso. Eu sei que era esse o objetivo que você estava querendo. Então, desse por satisfeita, porque
Esse bruto aqui do Coraçãozinho Peludo ficou mal lendo mais cenas aqui, cara. Tem uma cena de agressão, cara, que... cara, só de ele me lembrar já me dá um ruim, assim. E como é um livro muito feminino, parte também muito... mesmo que talvez não seja exatamente o tema central do livro, ele é central em alguns pontos, mas passa por alguns elementos centrais da pauta feminista que tangencia mais ou menos todas as preocupações literárias que as escritoras contemporâneas estão fazendo. Então esse livro aqui também é um livro que tem um lugar na história da literatura brasileira, né? A gente está vivendo esse momento da literatura brasileira e esse livro tem esse lugar, né? Você sabe que, claro, né, o cânone estabelecido é sempre muito político, é sempre muito chancelado pelos grupos dominantes, né, pelos grupos dominantes políticos, econômicos e etc., de influência na sociedade, mas existe uma ordem das coisas, existe um movimento que é um movimento coletivo literário, né? Você estuda assim na aula de literatura, né? Você, tem o modernismo, antes teve, sei lá, o simbolismo, teve o parnasianismo, então você acha que durante aquela época só se escrevia esse tipo de coisa. Na verdade se escreviam outro tipo de coisa, mas as escolas que se formaram porque era uma tendência da época, e a tendência agora são livros como o da Carola, e esses livros eles servem para mostrar para a gente e servirão no futuro como documento de pesquisa histórica, cultural, etnográfica, blá, 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 sobre as nossas preocupações atuais, sobre as preocupações desse cânone que muito provavelmente vai ser estabelecido na nossa época, né? Então se fala muito disso. Então acho que é isso que eu tinha para falar sobre esse livro. É um livro muito bom, muito sensível. É um livro que assim, teve uma hora nele, assim, umas 20 páginas que ele me ficou extremamente disperso, e eu passei assim alguns dias sem ler ele e pensei em largar. Porque acho que eu estava com a cabeça em outro lugar também, e eu falei, putz, esse livro é bom, né, cara? Eu não queria largar ele, porque se eu estiver largando, eu tenho a convicção de que eu vou estar largando um livro bom. E aí eu dei mais uma forçadinha nele, daí ele depois já deslanchou de novo, porque ele é um livro muito gratificante para o leitor, no sentido de que ele entrega coisas muito boas. Assim. Já falei sobre esse negócio de sistema de recompensas na literatura, né? Mas é isso, é você ler uma coisa e você sentir que aquilo está caminhando para algum lugar, que aquilo está se desenrolando em pequenos dramas, em pequenas novas reviravoltas, coisas pequenas, mas que acabam acrescentando ao todo um quadro grande que você acaba se interessando por isso, né? Então sou muito grato a mim mesmo por não ter largado esse livro. É isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Recomendo para vocês que leiam esse livro aqui. Recomendo mesmo. Esse livro me foi recomendado por pessoas que me são muito queridas, né? Para citar duas pessoas, o Rodrigo Casarim, do Página 5, e a Clarissa Wolff, do blog da Carta Capital, da Redoma de Livros, me recomendaram esse livro. E esse livro aqui foram vocês que escolheram, na verdade, para eu ler. Eu fiz um Você Escolhe lá, e vocês escolheram para mim, escolheram muito bem. Então, muito obrigado a todos os queridos que escolheram esse livro para mim, tá bom? E é isso. Se inscreva no canal, dá um joinha, vamos comentar aí sobre Com Armas Sonolentas da Carola Saavedra /Saavedra. Beleza? Um abraço, galera aí. Tchau.